A gente passa a estudar agora a prisão temporária, aqui no âmbito do processo penal. A prisão temporária ela é regulada pela Lei 7.960 de 1989. Trata-se de uma espécie de prisão cautelar que cabe apenas na investigação, não cabe prisão temporária no processo penal. Muito embora a lei utilize termos relacionados ao inquérito policial, tem-se compreendido que a prisão temporária também caberá em face de outros procedimentos, desde que também tenham natureza de investigação criminal, como, por exemplo, o PIC, que é o procedimento investigatório criminal instaurado pelo Ministério Público, a CPI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, e assim por diante. A prisão temporária ela será decretada pelo juiz provocado ou por requerimento do Ministério Público, ou 2, por representação da autoridade investigante ouvido o Ministério Público. É o que determina o artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei da Prisão Temporária, Lei 7.960. Olha só o que diz esse dispositivo no caput. A prisão temporária será decretada pelo juiz em face da representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público e terá o prazo de 5 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. O parágrafo 1º esclarece que, na hipótese de representação de autoridade judicial, o juiz, antes de decidir, tem que ouvir o Ministério Público. Note que o querelante e o assistente de acusação não têm legitimidade para provocar a prisão temporária. A prisão temporária, por evidente, ela tem um prazo definido, por isso que ela é temporária. O preso temporário ele deve ficar separado daqueles que foram presos em definitivo com trânsito em julgado, porque, em face do preso temporário, vigora o princípio da presunção de inocência. É o que está lá no artigo 300 do Código de Processo Penal. Diz o seguinte, as pessoas presas provisoriamente ficarão separadas das que já estiverem definitivamente condenadas, nos termos da Lei de Execução Penal. No mesmo sentido, caminhou o artigo 84 da Lei de Execuções Penais, a Lei 7.210, que diz o seguinte: o preso provisório ficará separado do condenado por sentença transitada em julgado. E quanto aos requisitos de admissibilidade da prisão temporária? Assim como a prisão preventiva, a prisão temporária depende da comprovação do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Sobre o tema, o artigo 1º da Lei 7.960, a Lei da Prisão Temporária, dispõe o seguinte, caberá a prisão temporária, 1, quando imprescindível, quando necessário para as investigações do inquérito policial, 2, quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade, 3, quando houver fundadas razões, de acordo com a nova prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes. Ele fala um monte de crime: homicídio doloso, sequestro ou cárcere privado, roubo, etc. O inciso 3, que a gente acabou de ler, aponta em verdade o fumus comissi delicti, que é a fumaça da prática da infração penal, da prática do delito, ao passo que o periculum libertatis, que é o perigo da liberdade, ele está consignado nos incisos 1 e 3. A posição majoritária aponta que sempre tem que existir o inciso 3. Porém, o periculum libertatis poderá restar preenchido ou com o inciso 1 ou com o inciso 2. Então, o inciso 3 sempre tem que existir e vir acompanhado ou do inciso 1 ou do inciso 2. Há doutrinadores que sustentam que a prisão temporária cabe apenas nessas hipóteses. Observa que a Lei 7.960 apresenta, no rol desse artigo 1º, inciso 3, alguns crimes hediondos. Porém, há crimes hediondos, lá da Lei 8.072, que é a Lei de Crimes Hediondos, há crimes hediondos que não estão nesse rol. Aliás, há crimes não hediondos que fazem parte do rol. Então, há doutrinadores que sustentam por isso, que comportam a prisão temporária, 1, todos os crimes do artigo 1º, inciso 3 da Lei 7.960, então todos esses crimes que fazem parte do inciso 3 aqui do artigo 1º da Lei de Prisão Temporária, que a gente acabou de ler, e 2, todos os crimes do artigo 1º da Lei 8.072, que é a Lei de Crimes Hediondos. Aliás, o artigo 2º, parágrafo 4º
da Lei de Crimes Hediondos trata expressamente da prisão temporária nos crimes hediondos. Olha só o que diz esse artigo, o artigo 2º, parágrafo 4º da Lei de Crimes Hediondos. A prisão temporária sob a qual dispõe a Lei 7.960, nos crimes previstos neste artigo, terá o prazo de 30 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Quanto ao procedimento da prisão temporária, tem-se, em primeiro lugar, o requerimento do Ministério Público ou da autoridade investigativa. Lembre-se que, como já observamos, a prisão temporária ela não pode ser decretada de ofício. O juiz, nesse cenário, ele decidirá em 24 horas. O mandado prisional, então, ele vai ser expedido em 2 vias, sendo uma via entregue para o preso para cumprir a finalidade constitucional de comunicar os motivos e os responsáveis pela prisão. É o que dispõe o artigo 2º, parágrafo 4º da Lei 7.960. Olha só o que diz, parágrafo 4º. Decretada a prisão temporária, expedir-se-á mandado de prisão em 2 vias, uma das quais será entregue ao indiciado e servirá como nota de culpa. Note que o mandado entregue ao preso funciona como nota de culpa. E quanto ao prazo da prisão temporária? Nos crimes comuns, a prisão temporária ela tem um prazo de 5 dias, prorrogáveis por mais 5 dias. Já nos crimes hediondos e assemelhados, o prazo será de 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias. É importante destacar que o mandado, em razão da alteração realizada pela Lei 13.869 de 2019, deve consignar o último dia do prazo, ao que está lá no artigo 2º, parágrafo 4º-A da Lei 7.960, que diz o seguinte: o mandado de prisão conterá necessariamente o período de duração da prisão temporária, estabelecido no caput desse artigo, bem como o dia em que o preso deverá ser libertado. Vale destacar que o dia de cumprimento do mandato já será considerado como sendo o primeiro dia do cumprimento do mandato de prisão. Tá? Isso, inclusive, está no parágrafo 8º do artigo 2º, que diz: inclui-se o dia do cumprimento do mandado de prisão no cômputo do prazo de prisão temporária. Uma vez esgotado o prazo da prisão temporária, tem-se a prisão como automaticamente revogada pelo decurso do tempo. Tá? Não precisa ninguém mandar soltar. Ela é automaticamente revogada pelo decurso do tempo. Isso está no parágrafo 7º do artigo 2º da Lei 7.960. Olha só o que diz esse dispositivo. Decorrido o prazo contido no mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá, independentemente de nova ordem da autoridade judicial, pôr imediatamente o preso em liberdade, salvo se já tiver sido comunicada da prorrogação da prisão temporária ou de decretação de prisão preventiva. Isso significa que a libertação do preso não depende de alvará de soltura nesse caso. É importante destacar que a prisão temporária ela poderá ser convertida ao final em prisão preventiva, se presentes os requisitos da prisão preventiva, lá do artigo 312 do Código de Processo Penal, e se 2, juiz ser provocado para tanto, tá? Ele não pode decidir isso de ofício. E quanto à fiscalização da prisão temporária pelo juiz, para a gente finalizar o tema prisão temporária. Decretada a prisão temporária, o juiz ele poderá determinar a apresentação do preso temporário ao magistrado para que o juiz possa inspecioná-lo. 2, determinar a submissão do preso ao exame de corpo de delito. E 3, requisitar informações ao delegado.